Bom dia a todas as pessoas. Daremos início à 135ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudanças do Clima e Economia de São Paulo. Informamos que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria de Mudanças Climáticas, no YouTube. O chat do YouTube, ele permanecerá aberto durante toda a reunião. Ao seu encerramento, a equipe da Seclima realizará a verificação de eventuais comentários e contribuições encaminhadas por participantes externos, e o registro de presença deve ser realizado por meio do formulário disponibilizado no chat aqui da reunião, também no grupo de WhatsApp, no convite da reunião. Ressaltamos que apenas os participantes que preencherem o formulário terão seus nomes registrados na ata. Eu queria justificar a ausência do secretário na linha, ele está numa reunião externa, então estamos aqui representando. E coloque em aprovação a ata da 134ª reunião ordinária, que foi enviada junto com o convite. Queria saber se alguém tem alguma consideração. Não? Então está aprovada a ata da 134ª reunião ordinária. A ordem do dia hoje, vai ser a professora Denise Duarte, a Luísa Munhoz da USP. Elas vão falar sobre calor extremo como risco climático e proposta de oásis urbano, um trabalho que elas fizeram na USP. E a experiência da Prefeitura de Belo Horizonte na implantação de refúgios climáticos. A equipe de gerência do clima da Prefeitura está aqui conosco, depois vou chamar nominalmente. E também sobre GT Calor Extremo, que vai ter uma fala rápida sobre o contexto da criação do GT na Prefeitura. Não sei se é o Verde ou a própria Seclima que vai falar, mas a Fabiana já está aqui também na reunião e ela vai poder contar um pouquinho, caso a Laura não entre até o momento da fala, né? Eu queria já passar para vocês, nós estamos entrando aí no Junho Verde, o mês do meio ambiente, então nós teremos um calendário enorme aí de atividades, organizado pela Secretaria do Verde, pela Seclima e pela Secretaria de Subprefeituras. A gente ainda está fechando o calendário, hoje temos uma reunião às 11 horas, por isso que eu até vou precisar sair 11 horas para essa reunião com a SECOM, para a gente fechar, e aí a gente manda tudo para vocês, mas eu queria já convidá-los agora na sexta-feira agora, dia 29, nós teremos nosso seminário sobre fotovoltaica aqui na Prefeitura, a partir das 9 horas, então estão todos convidados, eu vou colocar o convite no WhatsApp, mas, gente, queria só pedir para fechar o microfone, quem tiver com o microfone aberto, por favor. Então, sexta agora, às 9 horas, seminário de fotovoltaica aqui na Prefeitura, no primeiro andar. A gente está organizando com o ICLEI um evento sobre água, escassez hídrica, governança e tudo mais, trazendo palestrantes de fora da cidade, do estado de São Paulo, para falar. Provavelmente vai ser no dia 29 de junho, mas a gente também vai colocar esse convite assim que for fechado. Queria dizer que no dia 30 de junho, último dia do mês de junho, a gente vai ter a nossa reunião, a nossa próxima reunião do comitê, de forma presencial, para apresentar o relatório do Panclima. E também queria dizer para vocês que a gente está aí na fase final da edição do nosso Panclima revisado, então provavelmente no mês que vem a gente já tem aí o Panclima revisado, já com link no site, já está publicado, mas aí vai estar 100% revisado, e também ele impresso. Então, não tenho mais nada agora para colocar para vocês. Depois eu passo para a Lud, para o Alê, para que eles possam também colocar outras informações. Eu acho que o Caetano está com a mão levantada. Por favor, Caetano. Oi, Luciana, bom dia a todos. Só porque você fez um comentário com relação à revisão do Plano Clima, e acho que a Vânia já tinha passado para a Ludmilla que tinha algumas correções a serem feitas com relação às metas da SEAB, que tinham ações estratégicas que elas foram divididas, que não foi o material que a gente repassou para vocês.
Depois você conversa com a Ludmila e aí vocês alinham essas alterações. Ainda dá tempo da gente fazer qualquer coisa Tá, que tenha que ser feito, tá? tá Mas só alinha com a ótimo. Ludmila depois, fora da reunião, aí a gente vai Uhum. resolvendo esses detalhes. Muito Então, eu obrigado. vou passar agora para a professora Denise Duarte, para a Luísa Munhoz, para que elas possam expor sobre o trabalho referente ao calor extremo, como risco climático e proposta de oásis urbanos. Vocês têm em torno de 15 minutos para apresentação. Muito obrigada, Luciana e a Seclima, pelo convite, pela oportunidade de trazer um pouco do nosso trabalho aqui. A gente vai tentar se manter nos 15 minutos para passar o recado. A professora fala muito, a aluna da mesma professora também fala muito, mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí fico à disposição para qualquer pergunta ao final, ou durante, sem nenhum problema. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, Sim. O slide passa? Uhum. Sim. tá ok. Tá Que às vezes certinho. ela aparece e não passa. Tá, joia. Muito obrigada. Bom, então, nós trazemos hoje esse tema do calor extremo como risco climático e a proposta que nós divulgamos já desde o ano passado, com resultados de vários dos nossos trabalhos, né, no entorno desse tema dos oásis urbanos. Eu acho que, assim como eu e o meu grupo de pesquisa, todos na Seclima e demais secretarias acompanham mensalmente os dados de mudança do clima e do aumento das temperaturas, como a gente faz aqui. Nós estamos com os últimos 5 anos, principalmente, muito, mas muito fora de qualquer registro histórico que nós já tivemos. É possível ver aqui a média, né, de 91 a 2020, muito abaixo dos anos de 23, 24, 25 e agora 2026, com a previsão do retorno do El Niño, que é bastante sério. Houve alertas da NOAA poucos dias atrás, o CEMADEM já fez um alerta à Presidência da República. Imagino que a Operação Altas Temperaturas, junto à Defesa Civil e demais secretarias envolvidas, estejam se preparando para um ano bastante difícil. E a gente tem já a experiência vivenciada no Brasil de uma série de eventos compostos e em cascata, uma sucessão de eventos extremos compostos e em cascata, que alternadamente têm produzido ondas de calor extremo e chuvas torrenciais no Brasil, com todos os outros eventuais desastres decorrentes disso, né, com infelizmente, mortes decorrentes de inundações, de calor, de enchentes e por aí vai. E aí uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, como o calor é uma emergência silenciosa, como a gente não enxerga diretamente os efeitos do calor, às vezes ela fica um pouco invisibilizada, né, para a população em geral. Mas a gente tem estudos muito robustos mostrando que calor matou muito mais, 20 vezes mais, do que deslizamento de terra no Brasil de 2000 a 2018. São cerca de 48 mil mortes no Brasil, direta ou indiretamente causadas pelo calor. Nós tivemos uma sucessão de 9 ondas de calor em 2023, 9 ondas de calor em 24, 7 ondas de calor em 25 e 2025 num ano de laninha, muito mais ameno do que os anteriores. Agora a gente já está com o El Niño estabelecido e as previsões para os próximos meses até o início do ano que vem são muito preocupantes, né? As instituições climáticas mundiais mais importantes vêm fazendo esses alertas. Tivemos um último no dia 14 da NOAA, que repercutiu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quando a gente olha os dados locais de São Paulo, e aqui os dados da Estação Meteorológica do IAG-USP, que é uma das joias do IAG, quase 100 anos de estação, é muito clara a tendência de aumento da temperatura média das máximas, desde 1933 até o último ano registrado para o relatório.
E pior do que o aumento das máximas, porque mata mais e o que mais nos preocupa é o aumento das temperaturas mínimas. É a mínima mais alta que mata principalmente as pessoas. E esse aumento de temperatura vem sido referendado pela ciência, esse trabalho apresentado pelo meu colega professor Humberto Rocha, do IAG-USP, teve uma grande repercussão na FAPESP há poucos dias atrás e na imprensa de uma forma como um todo. E a hora que a gente olha para esses dados registrados, eu olho para São Paulo e me pergunto: onde estão as pessoas? A gente está vivenciando uma discussão sobre adensamento muito acentuada na cidade, mas eu digo aos meus alunos que adensamento precisa de sobrenome. Nós estamos falando de adensamento construído, que é esse que a gente vê nessa figura, concentrado aqui nas zonas mais centrais de São Paulo e onde o mercado imobiliário atua principalmente, ou nós estamos falando do adensamento de pessoas espalhadas por todo o município e com uma concentração bastante significativa nas periferias, né? Então, onde é que as pessoas estão? A adaptação precisa tocar a vida das pessoas. É para essas pessoas que a gente tem que se preocupar em primeiro lugar. E aí, por uma série de planos, né, muitos da Secretaria do Verde nos últimos anos, nós temos leituras muito claras, territorializadas, de onde estão as temperaturas mais altas no município de São Paulo, com uma clara bolha, digamos assim, mais fria aqui na zona central e sudoeste da cidade, mas com um nítido aquecimento para outras regiões da cidade, principalmente zona leste, algumas partes aqui da zona sul e zona norte, fora do centro, e a coincidência dessas temperaturas mais e menos elevadas com a presença maior ou menor de cobertura vegetal na cidade. A gente tem dados também recentes do IBGE, espacializados aqui pelo REDOS, que mostram domicílios sem arborização, de novo, concentrados nas áreas mais periféricas e muito mais arborizados aqui na zona central e na zona sudoeste. Nós conhecemos a iniciativa da prefeitura, que adquiriu uma série de terras aqui ao redor, né, do município de São Paulo, acertadamente, sem dúvida nenhuma, para poder proteger essas áreas de proteção ambiental, que são fundamentais para a adaptação climática da cidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção que essas áreas estão principalmente nas bordas, e elas não estão nas áreas onde as pessoas mais precisam e mais estão em risco. Nas favelas, nas comunidades, as pessoas que circulam de transporte público, de mobilidade ativa, que passam horas do seu dia a céu aberto, muitas vezes, trabalham formalmente ou informalmente a céu aberto e não têm, né, a vegetação e outras formas de adaptação ao calor na sua jornada diária. Olhando uma revisão que nós fizemos há pouco tempo, uma parceria de projeto internacional, a gente vê que principalmente a inundação aparece nas pesquisas referentes aos assentamentos informais, os deslizamentos de terra. De novo, é o risco que a gente enxerga, né? Mas muito pouco sobre risco ao calor, por causa dessa invisibilidade, né, dos fenômenos ao calor. E para isso a gente está fazendo uma série de ações, esse aqui é um dos projetos, junto a um PCRA, na comunidade do Jardim Colombo, no complexo de Paraisópolis. Se houver tempo, eu posso detalhar um pouco mais. E já há alguns anos a gente vem estudando planos climáticos, principalmente de adaptação, em todas as regiões do mundo. Esse trabalho foi desenvolvido pela minha querida e egressa Bruna Souza, que é servidora da prefeitura, está na assessoria técnica do clima, na Secretaria do Verde, quando nós mapeamos todos os planos para adaptação que nós encontramos em todos os continentes até aquele momento. E aí a Bruna fez um trabalho minucioso aqui de levantar quais as principais medidas e qual era o andamento temporal desses planos e dessas medidas ao longo do tempo. Infraestrutura verde se destaca como a medida de adaptação com também
com benefícios para mitigação, sem dúvida nenhuma, a mais adotada entre todas elas. E agora eu passo a palavra para a Luísa, que vai falar um pouco mais do trabalho que ela recém concluiu. Aliás, doutora Luísa, de uma semana para cá, que concluiu com sucesso o seu doutorado. Luísa, com você. Obrigada, Dê. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu vou mostrar um pouquinho de alguns produtos do doutorado, então, que foi concluído semana passada, e, claro, fazendo uma continuidade do que a professora Denise acabou de apresentar, mas falar um pouco dessa dualidade e desse paradoxo que é o aquecimento urbano, claramente acontecendo, a falta do verde, né, na cidade, mas também uma possível falta de espaço para inserir esse verde. Então, esse era o gancho da minha tese. Pode passar esse slide, por favor. O primeiro produto que eu quero mostrar para vocês foi uma sistematização bastante parecida com esse dos planos de adaptação que a professora Denise acabou de mostrar, em que tentei encontrar ao redor do mundo estratégias de reinserção desse verde nos espaços urbanos existentes, daquelas áreas que já existem, que têm seus usos acontecendo, com uma tentativa de responder uma pergunta que era: sabemos a necessidade do verde, mas não encontramos espaço para ele, então era uma necessidade de dizer que há maneira, sim, de encontrar espaço para esse verde, nesses espaços, nessas áreas já existentes. Essa sistematização resultou em 126 estratégias, ou seja, um número muito alto de possibilidades de redesenho urbano, que estão distribuídas aí em 22 países, em 46 cidades. Pode passar esse slide, por favor, Dê. E uma grande felicidade desse artigo, que está publicado e vocês todos conseguem acessar, é de que foi possível encontrar estratégias em todos os continentes do mundo. E aí, essa sistematização trabalhou 4 principais grupos. Então, o primeiro, que é esse roxo, que é a maioria, eram estratégias de redesenho dessas vias. Então, como é que a gente muda essas ruas? Tira uma faixa de carro, ocupa uma vaga de carro com uma área verde, uma extensão de calçada. Essas eram as mais comuns. Em segundo lugar, eram aquelas estratégias de ocupação de espaços muitas vezes ociosos, que existem ali, são áridos, impermeabilizados, e que podem ser aproveitados para que a gente inclua esse verde, espaços que estão ali sem um uso claro. Em terceiro lugar, eram as estratégias de despavimentação, que são, teoricamente, mais simples de serem feitas, onde a gente quebra o concreto, quebra a impermeabilização e implanta ali uma infraestrutura verde, seja uma superfície vegetada, árvores ou outros tipos. E, por último, aquelas estratégias que transformavam espaços privados para uso público. Então, um exemplo muito comum disso é a transformação dos pátios escolares, por exemplo, que passam a ser abertos para a população e as pessoas podem utilizar esse espaço para se abrigar em dias de calor extremo, tomar água, enfim, ficar sob áreas sombreadas. Pode passar esse slide, por favor, Dê. Então, depois que essa pergunta foi respondida, né, de como e o que fazer nas nossas cidades para poder inserir o verde, surgiu uma outra questão, que era relacionada por onde começar. Quais são as áreas em que as pessoas estão suscetíveis aos maiores níveis de risco ao calor, às temperaturas extremas, para que pudesse, então, existir uma ferramenta que orientasse essas políticas públicas de adaptação, onde elas precisam acontecer primeiro, e orientasse também uma alocação de recursos para isso. E aí, um segundo produto, que também está publicado e vocês todos conseguem acessar, é um índice de risco ao calor para a cidade de São Paulo. Então, para desenvolver esse mapa de risco ao calor, né, que é um índice, eu utilizei 11 parâmetros divididos entre ameaça, vulnerabilidade e exposição, que são as 3 determinantes de risco que o IPCC vai dizer, né? Risco para o IPCC é função de ameaça, vulnerabilidade e exposição. Então, 7 delas são ambientais. Aqui vou citar algumas, como a temperatura de superfície, a presença do verde nos espaços urbanos, a proximidade das pessoas com espaços verdes públicos e abertos, Sky View Factor, enfim, uma série de alguns parâmetros. Para a vulnerabilidade e para a exposição, são 4 parâmetros que vieram dos dados do IBGE, porque esse trabalho foi desenvolvido na escala do setor censitário e 100% a partir de dados públicos e abertos, justamente para que qualquer prefeitura, qualquer cidade do Brasil
pudesse ajustar essa metodologia e aplicar para a sua realidade. Então, foi feito para São Paulo, mas é perfeitamente ajustável para qualquer outro município brasileiro. Sobre vulnerabilidade, a gente olhou para a renda e a idade das pessoas, considerando as crianças e os idosos como mais sensíveis. E exposição, nós olhamos para a densidade populacional e se as pessoas habitavam favelas ou não. Pode passar esse slide, por favor. E aí, aqui vocês conseguem ver o mapa de risco ao calor, então, que é esse aqui da esquerda, e à direita é o mesmo mapa, só que isolando aqueles setores censitários classificados como risco alto e extremamente alto. E tem uma tendência bastante clara aqui, que a gente nota que na cidade de São Paulo, as pessoas suscetíveis aos maiores níveis de risco ao calor estão concentradas, em sua maioria, nas bordas da cidade, nas franjas da cidade, que são os espaços em que nós temos a maior presença das favelas, em que as pessoas têm a menor taxa de renda, os espaços são mais impermeabilizados, têm menor presença de verde, a temperatura de superfície é muito alta, a disponibilidade de espaços verdes públicos, como praças e parques, é também menor. Existe uma maior concentração de pessoas nessas áreas, então a densidade populacional também é maior. E aí, então, são essas pessoas com a menor capacidade adaptativa que têm que lidar, né, que estão suscetíveis e expostas aos maiores níveis de risco ao calor. Volta um slide, por favor, que eu queria fazer um paralelo aqui e mostrar que há algumas análises possíveis de que nesse primeiro mapa aqui à esquerda, onde a gente vê a renda, os maiores níveis de renda estão concentrados em espaços em que a gente tem os menores valores de temperatura de superfície, no mapa do meio, maior disponibilidade de verde, aqui no mapa da direita. Se a gente passar para o próximo slide, nós vamos ver que essa mesma área é aquela em que a gente tem menor nível de risco também ao calor. Então, tem uma relação muito forte entre quesitos socioeconômicos e o nível e risco ao calor. Então, são coisas que a gente não pode separar aqui. Uma das conclusões desse artigo é de que um caminho certeiro e mais certeiro para que a gente possa pensar e diminuir esses níveis de risco é diminuir a desigualdade econômica. Acho que essa é uma das grandes conclusões desse artigo que está disponível, vocês conseguem acessar. Pode passar, Dê, por favor. Esse slide. E, por último, o último produto era, então, uma vontade de responder uma outra pergunta. A gente sabe como mudar esse espaço, o que fazer. Quem precisa mais, como é que a gente quantifica e define uma meta de como, então, atingir níveis específicos de verde. Aí eu fiz um índice de arborização urbano, também no setor censitário, na escala do setor, totalmente desenvolvido com dados abertos também, a maioria deles vindo do GeoSampa, que é uma base bastante importante, em que fiz um cálculo de proporção de áreas de sombreamento nessas ruas. Então, me interessava saber dessa área de solo, de área pública, ou seja, das vias, quantos por cento dela eram sombreados por árvores, para que a gente pudesse saber, então, em cada local da cidade, quanto eu tenho e o quanto eu preciso para atingir uma outra meta. E aí, com esses 3 produtos, era possível, então, nesse produto especialmente, aplicar tudo isso que foi desenvolvido até aqui. Então, esses setores estão classificados quanto aos seus níveis de risco ao calor, por exemplo. Depois foi feito o cálculo da cobertura arbórea, uma análise de conforto térmico, aqui nessa terceira imagem, de como essas pessoas se sentem, propostas de redesenho dessas áreas urbanas, né? E depois, ao final, com simulações microclimáticas, foi possível entender o quão essas pessoas seriam afetadas por essas modificações. Então, tanto a sistematização das estratégias de redesenho, o mapa de risco ao calor e esse índice fecham aí um pack de possíveis ferramentas de orientação e aplicação das políticas públicas de adaptação climática. Da minha parte é isso, Dê, pode continuar agora, por favor. Obrigada, Luísa. De nada. E aí, pensando nessa mesma população, ela mora nas bordas, ela mora nas franjas da cidade, mas ela se desloca. É a população que mais precisa se deslocar por mais tempo e sob condições mais desprotegidas e mais vulneráveis. Então, em função disso, a gente começou a desenvolver um trabalho aqui de uma pós-doc, a Daniela Werneck, trazendo o que a gente enxerga com o satélite
para as pessoas, para a vida na cidade, para a escala da rua. Então, é uma forma de unir pixels and people, né, trazer os pixels até as pessoas, e nós estamos estudando em cima dos eixos de mobilidade de transporte público e de modos não motorizados, trabalhando com modelagem, simulação e redesenho simultaneamente. Para fazer a modelagem, a gente trabalha com um modelo bastante complexo, microclimático, fazendo essas intervenções, olhando para os eixos de mobilidade, e a gente não simula apenas. Nós vamos a campo, nosso laboratório é razoavelmente bem equipado, e levantamos os dados primários em campo para fazer a calibração do modelo para as condições de São Paulo. Isso é uma prática do nosso laboratório. E, para além de se deslocar, num momento de onda de calor, para onde a população vai? Disputando espaço em parque, em centros esportivos, em clubes da comunidade, procurando algum alívio desse calor. E aí, numa das muitas parcerias que temos com a Secretaria do Verde, isso aqui é só um spoiler, tá? Esse trabalho não está concluído ainda. É um grupo de alunos da disciplina de pós-graduação que eu estou ministrando esse semestre, em parceria com a SVMA, linkando visitação em parques durante os períodos de onda de calor. Em breve esse trabalho deve estar concluído e eu consigo trazer resultados melhores. Ao mesmo tempo, estamos olhando também para os centros esportivos e clubes da comunidade como oportunidades, para além de parques e praças, de criar esses oásis onde eles são mais necessários. Então, a ideia é sempre aproveitar a infraestrutura existente e não criar uma nova rede, mas qualificar os espaços da infraestrutura existente que o município já tem. Uma outra parceria que está em curso, desta vez com a Formigas de Embaúba, que já faz um trabalho há muitos anos de educação ambiental para o plantio de mini florestas em escolas. Com um trabalho que eles fizeram com o Map Biomas, eles identificaram um potencial para plantio de 500 mil árvores em pátios escolares em São Paulo. Estamos junto com a Formigas agora, monitorando alguma dessas florestas, medindo dados microclimáticos para subsidiar as nossas simulações microclimáticas e verificar o quanto a gente consegue melhorar e qual é o potencial se expandirmos essa rede. E ainda na esteira das colaborações com a Secretaria do Verde, uma série de projetos vem acontecendo, formalmente ou informalmente. Esse aqui é resultado de um termo de cooperação técnica liderado aqui na USP pelo IAG, com meu colega Humberto Rocha, da qual nós também participamos ativamente. Já temos uma série de produtos, como esse e-book, que é aberto e está disponível. Fico muito feliz de ver o Sampa Clima hospedado no Geoambiental. Que bom que o Geoambiental voltou à tona, nós precisamos muito dessa plataforma operando, e a colaboração mais recente, que está em curso, do Sampa Adapta, onde a gente tem, em 5 regiões diferentes da cidade, uma série de sensores medindo ambientes externos e internos às residências, que é uma coisa que também a gente olha muito pouco quando fala da cidade, mas que faz toda a diferença, lembrando que a casa, a moradia, deveria ser o primeiro abrigo para os extremos de calor. Então, esses instrumentos estão instalados em São Paulo, devemos ter mais a caminho, né? E, enfim, em breve também teremos os resultados disponíveis. E aí, para sintetizar tudo isso que nós vimos fazendo e que apresentamos muito rapidamente aqui, eu e Luísa publicamos no ano passado um texto numa linguagem muito acessível, assim, nada complexa, para que ela chegue à política pública, para que ela chegue à população, enfim, para que tenha uma disseminação maior dessa nossa proposta de oásis urbanos para adaptação ao calor. Sintetizada da seguinte forma: diante de toda a urgência por adaptação ao calor extremo, o nosso grupo de pesquisa, e acredito que o poder público de forma geral, tem que se voltar para 2 coisas mais importantes: para o desenho ou redesenho dos espaços públicos e privados,
aproveitando a infraestrutura existente para instalar o que a gente vem chamando de rede de oásis urbanos. Onde as pessoas estão, se não enxerga onde o formigueiro humano está, a gente está atirando sem saber para onde. Então, terminais de transporte, pontos de ônibus, ruas, praças, parques, escolas, centros esportivos e, muito importante, apoiando as redes de mobilidade ativa. A população circula de ônibus, metrô, vans, mas ela vive no entorno da estação, circula, trabalha no entorno da estação, então são pontos de muita atração e concentração de pessoas, e principalmente com infraestrutura verde e azul e com outras estratégias de sombreamento que a arquitetura e engenharia podem trazer para gerar sombra e evapotranspiração, aliviando o estresse térmico. E não é pauta de hoje, mas lembrando que o retrofit do estoque construído de edifícios é parte essencial da criação desses oásis. Lembrando que a moradia, principalmente, tem que ser o primeiro abrigo. E nós estamos extremamente preocupados com os resultados que nós estamos medindo nos edifícios em uso e simulando com as projeções climáticas futuras, futuro muito próximo, né, que já está à nossa porta. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu e Luísa ficamos aqui à disposição. Obrigada, Luciana. Muito obrigada, Denise, Luísa, já estava encantada com o trabalho de vocês, agora ainda mais. Eu queria só justificar, né, uma das suas falas, Denise, com relação às áreas que foram compradas, né, a gente chama de DUPs, que são declarações de utilidade pública, são áreas que já são preservadas e a gente quer manter elas preservadas, né? Sim, então, por sim. isso que elas são aí nesses locais. Claro, então, sem dúvida nenhuma. não é que a gente escolheu essas áreas, não, é porque elas já são preservadas e elas precisam ser garantir a mantidas dessa preservação. forma. Então, Exatamente. a Secretaria do Verde vai transformar em área de preservação ou em parques, enfim, está sendo feito todo esse estudo, muitas delas já foram compradas, inclusive, pagas, né? Então, é por isso. Agora, isso não significa que a prefeitura não está plantando nessas áreas mais áridas, né? Então, por exemplo, no próximo domingo, a gente vai plantar junto com o Ricardo Cardim, com o Nick Sabei, na Moca, que é a terceira região mais árida da cidade. E no Junho Verde, a gente vai priorizar muito Sapopemba, que é a área mais árida da cidade, né? Então, assim, a prefeitura, tanto a Secretaria de Subprefeituras, Verde, nós aqui de Seclima, a gente está com essa preocupação de plantar em áreas áridas. E também, muitas das coisas que vocês falaram me deixa muito feliz que a gente está um pouco indo por esse caminho também. Então, por exemplo, as vagas verdes agora está virando lei aqui na cidade, né? Uma lei da vereadora Renata Falzoni, com vários outros vereadores, né, em coautoria. Então, isso vai virar uma lei e a gente vai ampliar aí as vagas verdes na cidade, além dos jardins de chuva, a gente já está chegando em quase 1.000 jardins de chuva aqui na cidade. Os bosques urbanos, enfim. Então, tem uma preocupação muito grande da gestão de estar transformando essas áreas mais áridas em áreas verdes, em soluções baseadas na natureza, né? Então, acho que esse estudo de vocês certamente vem ao encontro disso, tudo que já está sendo feito, né? Claro, E para a gente estamos juntos pela causa. É isso. A gente também tem essa parceria com Formigas de Embaúba, junto com vocês. Então, a gente está nas escolas, mas também nas áreas de mananciais, que estão sendo muito devastadas pelo crime. Enfim, a gente tem aqui a Operação Integrada em Defesa das Águas, né? Então, plantio com Formigas de Embaúba também nessas áreas de mananciais. Então, enfim, a gente está, assim, uma luta, né? Porque a cidade não é fácil, é uma cidade muito complexa, mas que a gente está avançando aí nessa questão do verde aqui na cidade. E aí, deixo aberto agora para quem quiser falar, comentar. Guilherme, por favor, Guilherme. Olá, bom dia. Primeiramente, agradecer aos colegas, foi bem instigante. Parabéns pela pesquisa, é uma pesquisa que contribui muito para a evolução tanto de São Paulo, eu acho que para o Brasil também. Eu tenho pergunta
sobre a pesquisa, mas primeiro eu quero perguntar para a Luciana. Como seria o nome dessas áreas que vocês compraram mesmo, que você disse? Na verdade, não é o nome das áreas, né? Mas chama DUP, Declaração de Utilidade Pública. DUP? É a compra de áreas privadas para que elas se tornem públicas e a gente continue com essa preservação dessas áreas, transformando em parques, em áreas de preservação, enfim, aí a Secretaria do Verde é quem define. Mas a gente é declaração de utilidade pública. Declaração de utilidade pública. Isso. Outra pergunta, continuando, tem um artifício legal sobre esse DUP? Tem o quê? Ele está incorporado a algum plano urbanístico, ou é plano diretor, ou é uma lei própria? Eu mandei um decreto aqui no chat que fala um pouco dessas DUPs. Não sei se é o único, né, Luciana, mas esse é um deles. Ah, tá. Isso, e ele está no plano diretor também, tá? Mas só para você saber, Guilherme, está no plano diretor, mas assim, só para você ter uma ideia, né? Aqui hoje a gente tem 15% de áreas verdes preservadas, com a compra dessas 32 áreas, a gente vai para 26%, que é maior do que o território de Paris. É maravilhoso. E São Paulo tem mais de 50% de áreas verdes, e aí engloba tudo, né? Então, desde campo de futebol, enfim, tudo chega a ser mais de 50%. O que eu acho que a gente precisa melhorar, e isso foi falado pela Denise e pela Luísa, é a localização. Então, às vezes, a área verde está localizada muito na Zona Sul e precisa ter mais na Zona Leste. E é isso que a gente está trabalhando agora, para fazer esses plantios mais nessas áreas mais verdes e tudo mais. Não, interessante. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um artifício parecido, mas não é compra, com as reservas ecológicas particulares, que são pessoas que têm esses grandes espaços com qualidade ambiental significativa, né, e que preservam essas áreas, e a gente meio que tem o artifício legal para incorporar durante 20 anos essas áreas às áreas verdes do município, só que de forma particular, e a pessoa mantém a proteção durante esse tempo, e ela pode ser virada de caráter perpétuo. E faz muita importância dentro de territórios, há territórios que não têm tanta quantidade de vegetativa, né, principalmente de arbórea acessória, igual a colega comentou nas ruas, né, no sistema viário, e em alguns lugares, tendo essas RPE, salva muito, né, o quesito ambiental desses espaços. Mas legal, depois eu quero ler sobre o de vocês para entender um pouco mais, mas obrigado pelas respostas. Aqui também, Guilherme, aqui a gente tem essas áreas também preservadas, né, que são privadas, e a Secretaria do Verde, ela paga por serviço ambiental, que é o PSA. Então, é pago um valor para essas áreas, para que essas pessoas continuem mantendo essas áreas preservadas. Então, legal. Então, você já tem o pagamento de possíveis ecossistêmicos dessas RPEs, então. De algumas, né? A gente está estudando essas situações aqui também para Belo Horizonte. É bom saber, porque eu também vou procurar, então, de vocês, para a gente ter uma leitura. Chama PSA, Programa de Serviço Ambiental. Ah, sim. Não, beleza. Agora eu gostaria de perguntar para as colegas, a outra eu esqueci o nome, perdão, mas para a Denise e a que apresentou em segundo. Luísa. Vocês, né, falaram sobre a rede de oásis, que é muito interessante, mas vocês pretendem, no caso, então, incorporar aquilo que existe já dentro da malha do tecido urbano de São Paulo, no caso, os parques, as praças, os equipamentos públicos abertos, serão mais essa conjuntura do sistema do oásis de vocês. Isso, a proposição é usar a infraestrutura existente, Guilherme, porque pensar em construir uma rede de abrigos e tal é muito fora da nossa realidade, e a nossa urgência é tamanha que a gente precisa aproveitar aquilo que a gente tem. Então, olhando para o formigueiro humano se deslocando em São Paulo, a gente fala, onde é que as pessoas estão mais em risco? Quem são? Onde moram? E por onde elas se deslocam ao longo do dia. Por isso a gente foi olhar os dados da pesquisa Origem e Destino do metrô, os dados do Ciclo Cidade, enfim, os dados de mobilidade ativa que a gente tem, que não são tão completos assim, mas olhando o formigueiro humano andando, essa pessoa sai de madrugada de casa, volta à noite, quando volta a casa ferve,
por isso é que não pode esquecer de olhar para a moradia, que é uma coisa que a gente está estudando, desde apartamentos caríssimos em São Paulo, passando pela classe média, pelos estúdios ou falsos, né, HIS, como a gente tem visto nos últimos anos, e chegando às comunidades. Nós temos 2 projetos que fizeram trabalhos em comunidades, isso é uma coisa recorrente dentro do trabalho da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design, onde nós trabalhamos. Então, olhando o deslocamento das pessoas, você fala, as crianças passam o dia onde? Nas escolas. E a escola é um ponto de atração e de envolvimento, de pertencimento para a comunidade, para as famílias. Ela pode abrigar pessoas nos finais de semana, nos contraturnos. E aí a gente viu por aquela série de reportagens, que eu coloquei alguns pop-ups só, mostrando para onde é que as pessoas correm no momento de desespero. Imagina uma mãe com um monte de criança em casa, com a casa fervendo. Ela vai para onde? Ela procura uma praça, um parque, e não tem, paga um day use num clube privado, desesperada para botar as crianças dentro de uma piscina, né? Então, Sim. aí nós fomos olhar a rede, nós temos uma rede, né, de centros esportivos, para além de parque, praça, etc. Então, é essa rede que já está posta e que pode ser qualificada do ponto de vista arquitetônico, né, com soluções baseadas na natureza, com incremento de vegetação, com nebulização de água, tem uma série de estratégias, né, e estratégias de desenho arquitetônico mesmo, para tornar esses espaços mais amenos para as pessoas, né, por isso que a gente não chama de uma rede de refúgios ou de abrigos, como normalmente a gente encontra na literatura, mas de oásis, é aproveitar pequenos espaços onde eles estiverem disponíveis, né? Então, por isso o foco em escola, em centro comunitário e todas essas... E os eixos de mobilidade, assim, terminais de transporte, que é lugar que concentra mais gente do que a estação da Sé, do que o terminal no Tatuapé, entendeu? Então, as pessoas vão passar por ali. É ali que elas precisam ter um atendimento, se necessário, e um lugar para se refrescar, para se recuperar, para descansar um pouco e retomar sua jornada. Sim. Agora, pegando a sua fala, que aí me veio mais uma pergunta sobre a questão, né, você está comentando sobre os modais, a gente tem o sistema pedonal das pessoas que estão caminhando na cidade e fazem a cidade a pé, entre eixos de circulação viários, entre modais, até intercalações de vias, e dentre esses espaços a gente não encontra nenhum tipo de oásis, pode ser só paredões de prédios. É bem parecido com o conceito de Belo Horizonte, que até a nossa proposta do refúgio climático surgiu a partir dessa percepção urbana, e aí eu questiono o que a gente vive aqui, o que eu conheci de São Paulo, e sua vivência como, né, vivendo o território na prática aí. Como que vocês pretendem solucionar essas situações desse deslocamento pedonal ao longo do sistema viário, em locais que não existem, por exemplo, água, né? A gente precisa pensar também no fornecimento dessa água, principalmente na época das ondas de calor, porque além do resfriamento corpóreo, ingerir água também é uma solução de resfriar. E também a vegetação. Como que vocês vão introduzir? Eu já vou fazer a segunda pergunta, que a sua colega falou sobre a questão do desconcreta. A gente também está com um modelo de desconcreta em Belo Horizonte, e como que vocês estão pensando em articular o desconcreta a esse sistema de oásis urbanos? Denise, eu vou pedir só, porque como a gente tem mais perguntas ainda, o nosso tempo está terminando, a gente precisa, inclusive, para ouvir a Prefeitura de Belo Horizonte, então eu vou pedir para os outros fazerem também as suas considerações, e aí você responde tudo junto, pode ser? Ok, claro, vou anotando aqui. A Laura estava com a mão levantada, baixou. Laura, você não quer perguntar? Eu quero um monte de coisa, mas eu abaixei exatamente porque já estava andando. Ah, então tá bom. Então eu vou passar para a Vanessa, pedir para ser breve. Vanessa, por favor. Perfeito. Obrigada, viu, Luciana? Imagina. Bom dia a todos. A pergunta é para a Denise e para a Luísa. No caso das áreas de favela, sou diretora de projetos de habitação aqui da Secretaria de Habitação. Então, no caso das estratégias que estão sendo pensadas, como vocês enxergam, no caso das nossas favelas, dos nossos adensamentos, onde a gente tem essa massa cinza, né, onde a gente tem a perda dos estratos arbóreos, como que a gente pode olhar para o cenário dessa recomposição, considerando o habitar como principal, sendo a necessidade do enverdecimento como melhora urbana e para a própria vida das pessoas?
Obrigada, Vanessa. E o Olímpio? Oi, parabéns pela apresentação. Rapidinho, qual que é o papel do ar-condicionado em todo esse contexto? E eu queria saber se existem cidades no Brasil que têm alguma política pública relacionada com o papel do ar-condicionado em dar melhores condições para as pessoas que são mais afetadas por esse problema. Então, Denise, por favor, se você puder responder bem sinteticamente. Tentando, vamos lá. Começando pela pergunta do Guilherme. Guilherme, nós estamos na academia, né? Não no poder público, mas interagindo o tempo todo, né? Como efetivar, implementar, transformar isso em lei, a gente está totalmente disposto a dialogar e cooperar na medida do possível, mas tecnicamente, como é que a gente faz isso? Em ciclovia, por exemplo, como é que você fala, vai de bike, tem ciclovia, mas o camarada não tem uma sombra, um bebedouro público, nada, absolutamente nada. Ou a gente dá condições, ou o movimento de ciclovias cai brutalmente durante a onda de calor. Nós tivemos um trabalho de um mestrado nosso aqui uns anos atrás, mostrando essa movimentação e o quanto as pessoas deixavam de fazer isso, porque não tinha condições, né? Então, prover sombra, seja com elementos de sombreamento arquitetônico e vegetação, ou vegetação e pontos de água. Aliás, ponto de água potável é uma coisa que a gente tem que enfrentar, esse desafio. Isso tem que estar disponível na cidade inteira, a pessoa tem que ter como encher a sua garrafinha d'água ao longo do seu percurso, porque não é possível, né? Só fornecer garrafinha plástica nos momentos mais extremos, isso não é suficiente. A gente precisa prover água, né? Mas são elementos de desenho, é tratar o piso, tratar a cobertura, fazer pontos de descanso, né, de tanto em tantos metros. Então, isso é fundamental para que essa pessoa possa se recuperar e continuar a sua jornada. No caso da Vanessa, Vanessa, a gente tem trabalhado em 2 projetos e o que está em campo agora está no Jardim Colombo, no Complexo de Paraisópolis. É um projeto com financiamento internacional, com alunos nossos da FAO e da EASH, da gestão ambiental, da professora Flávia, que estão envolvidos em campo, e há todo um trabalho de entender as condicionantes, entender com as pessoas, foram muitas oficinas, enfim. É possível redesenhar e abrir alguns espaços? Sim, mas com algum remanejamento morfológico, né? Se não tem 1 metro quadrado de solo, eu vou botar a planta onde, né? Posso fazer um teto verde muito precário em cima de uma casa que já é precária? Dá para fazer, mas é um elemento, né? Então, esse adensamento aparente, na verdade, é uma ocupação do solo muito alta, porque potencial construtivo mesmo não é. Apesar de ter 3, 4 pavimentos, a gente tem populações imensas com uma densidade de 1.000, 1.200, 1.300 pessoas por hectare, né? Então, tem que haver um reordenamento espacial, mas dentro da comunidade, mais do que qualquer outro lugar, os espaços públicos e comunitários, como escola, centro para idosos, centro comunitários, são os oásis. Se tudo falhar e a casa ferve, são esses espaços que vão socorrer as pessoas, como socorreram na pandemia, né? Pelo que nós passamos. A gente pode continuar conversando depois, eu estou tentando acelerar aqui por causa do tempo. Obrigada, Denise, parabéns, viu? Obrigada, a gente volta a conversar. E para o Olímpio, ar-condicionado em todo esse contexto. A questão é a seguinte, eu não sou ingênua a ponto de achar que nós não vamos precisar, nós vamos precisar. Eu sou mato-grossense, eu tenho a vivência da cidade mais quente desse país, que é Cuiabá, né? Próximo de Teresina, de Palmas, eu sei o que é calor extremo a minha vida inteira. Então, sei que vamos precisar. O nosso problema com ar-condicionado é de 2 naturezas. Primeiro, à medida que eu acostumo o usuário a um set point de ar-condicionado, a uma temperatura e umidade regulados de ar-condicionado, eu dificulto ainda mais a adaptação fisiológica desse corpo humano a tudo que a gente está enfrentando. Então, quanto mais ele fica no ar-condicionado, menos ele vai se adaptar, menos ele vai tolerar qualquer outra coisa.
E segundo, para poder fazer funcionar o ar-condicionado, por mais eficiente que ele seja, por mais moderno que ele seja, ele demanda energia. A nossa matriz no Brasil não está melhorando, ela está piorando. O nosso plano B, durante as ondas de calor, é acionar as térmicas e desligar as renováveis. Eu juro que essa conta eu nunca consegui entender. O governo manda desligar as renováveis e manda acionar as térmicas, despachar as térmicas, né? Então, a gente está usando, no pior momento, a pior energia possível dentro da nossa matriz, que tem outras alternativas, e no ambiente urbano, o calor que o ar-condicionado retira daquele espaço não desaparece. O calor vai para o ambiente urbano. Então, é mais uma fonte de calor antropogênico, para além de carro, indústria e tudo, jogando o calor para o ambiente externo. Então, assim, é um ciclo vicioso muito ruim. O problema é a gente pensar que é a solução e ficarmos dependentes disso. Em momentos críticos, dependendo do tipo do edifício, do uso do edifício, óbvio que ele vai ser necessário, né? Agora, eu não posso partir do princípio de que ele é a solução e tudo que sabemos da arquitetura passiva, da melhor arquitetura passiva que este país já teve, né? Vai tudo por água abaixo, né? Então, se houver alguma oportunidade, eu posso falar de toda a pesquisa que fazemos na escala do edifício e mostrar os números, né? Tanto medidos em edifícios reais, em uso, quanto simulados, do quanto isso significa em termos de consumo de energia, né? Então, ele tem um papel, mas ele tem uma série de questões aí que a gente precisa discutir dentro desse pacote. Obrigada. Não sei se eu respondi tudo muito rápido. O desligamento dos renováveis, ele se deve à manutenção da estabilidade do sistema elétrico, porque está tudo interligado, e se você liga a térmica, você precisa desligar uma parte das renováveis por causa da intermitência desse sistema renovável que causa instabilidade no sistema, ok? Ok, mas a gente precisa resolver melhor isso no país, né? Muito obrigada. É impossível, é impossível. Obrigada, Denise, Luísa. Parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. E vamos conversar muito. A gente está querendo incluir alguns dados, como foi combinado com a Luísa no GeoSampa. Então, hoje a gente está trabalhando para que isso aconteça aqui na prefeitura, tá? Muito obrigada. Obrigada. Eu vou passar agora para o segundo ponto da pauta, que é a experiência da Prefeitura de Belo Horizonte na implantação de refúgios climáticos. Então, eu convido, a Dani que vai falar. Ô, Dani, desculpa. O Dani, isso. Não, Luciana, tranquilo. Deixa eu só projetar aqui minha apresentação, só para ver se aparece para vocês. Está aparecendo, gente? Sim. O Dani, vou pedir só para tentar ficar aí no tempo de 15 minutos Claro, também, claro, porque a com gente vai certeza. ter mais uma pauta. Com certeza. Obrigada. Acho que é primeiro agradecer, né, em nome do nosso secretário João Paulo Lema, do nosso subsecretário de Gestão em Clima, Jimmy, esse convite, né, agradecer primeiro ao secretário Zé Renato Naline, a Luciana pelo convite, o Alê, a Ludmila, né, toda essa oportunidade de Belo Horizonte poder trazer um pouco da experiência nossa na constituição desses refúgios climáticos. E agradecer, né, a professora Denise e a Luísa por esse trabalho tão brilhante, né, porque acho que traz para a gente aqui até um significado maior dentro daquilo que a gente tem trabalhado também em Belo Horizonte, e agradecer também a nossa equipe, né, da GECLIM, a Gerência do Clima, que está toda envolvida nessa construção da política. Aqui acho que é um dado que não vou trazer tão a fundo, que acho que a professora Denise já trouxe essa questão do calor nas cidades, né, que a gente enfrentar o processo de impermeabilização, a nossa falta de vegetação, um ponto importante também, esse calor antropogênico aí que a gente acabou de citar agora, né, a partir de pensando nos veículos e ar-condicionados, e as nossas geometrias urbanas também, que elas não trazem, né, ou trazem um desafio maior quando a gente fala aí nessas ilhas de calor urbano, que é importante a gente pensar neles para pensar nessa qualidade de vida.
E é importante uma pesquisa que saiu recentemente, o ano passado, até desenvolvido, né, pelo Instituto de Cidades Sustentáveis, Nossa São Paulo, e dentre outras organizações, essa pesquisa de percepção, para trazer né, o que é a questão do meio ambiente, mudança climática, o que as populações têm vivido, o que tem impactado eles, e corroborando um pouco, né, até mesmo com esses dados científicos do aumento da temperatura, nós temos o registro aí, quais são os principais impactos que as pessoas percebem, e aí quase chegando a 50% aí de registro para as pessoas, é essa questão do aumento do calor excessivo, né, que elas têm sofrido, isso tem impactado, então não é o dado de pixel, não é o dado que está no satélite, mas aquilo que as pessoas têm percebido mais diretamente. E Belo Horizonte, gente, não é diferente, né, do que nós temos vivido em outras regiões do Brasil, do mundo. Nós temos registros históricos, em 2023 aí nós temos um recorde de temperatura, chegando a quase 39 graus, registro que a cidade brasileira que mais esquentou nos últimos anos foi Belo Horizonte. A percepção da população de uma cidade que tinha uma temperatura amena, era uma cidade até recomendada por médicos para se morar no passado, para tratar de saúde, de doenças respiratórias. Você vê como é que muda essa realidade em Belo Horizonte. E pensando, né, nesses estudos, entender esse comportamento das emergências climáticas em Belo Horizonte, em 2016 nós publicamos a nossa análise de vulnerabilidade climática. À esquerda, vocês podem ver aí a vulnerabilidade completa, né, envolvendo vários fatores, e à direita já pensando diretamente nas ilhas de calor ou vulnerabilidade a ondas de calor. Então, mostrando que territórios da cidade são mais vulneráveis, e caso muito com até a pesquisa que a Luísa fez, correlacionando também pessoas com vulnerabilidade social e econômica também estão nessas áreas mais propensas. Existe uma questão geográfica em Belo Horizonte também, na ponta superior do mapa é a região mais baixa do município, então existe uma degradada, né, um ponto mais baixo do município, e isso também agrava, né, essa possibilidade ou esse risco à vulnerabilidade climática. E para pensar e trazer estratégias para combater essas emergências, ou buscar a adaptação da cidade, nós lançamos em 2022, né, o Plano de Ação Climática. Além do plano de redução de emissões, nós temos um plano de ação climática muito voltado para a adaptação. E aí, focando aqui, além dos eixos, né, que nós temos aqui distribuído, é o eixo mais vida e menos vulnerabilidade, quando a gente fala em ondas de calor e esse impacto na cidade, ações voltadas para essa adaptação. Pensando muito em obras de infraestrutura do município, e existe especificamente uma ação, até no ponto que a professora Denise tocou aqui, que é o ponto-chave onde a gente começa a discussão dos refúgios climáticos em Belo Horizonte, que é o acesso à água, né, a construção de bebedouros na cidade como um todo para, né, atender essa população que precisa desse acesso. Então, a partir das ações ligadas ao PLAC e aquilo que a gente precisava trazer de projetos, né, a gerência do clima, à época, né, temos como gerente aí a geógrafa Sônia Knauer, o arquiteto, à época, Rafael também nessa construção, e o Guilherme também, que vem compor nossa equipe, né, com a composição do projeto. A gente identificou, então, a partir de uma visita à Europa, até a convite do IPCC, nós participamos de algumas rodadas de reunião, a trazer essa discussão, então, de pontos de resfriamento, pontos que poderiam ser trabalhados aqui dentro do município. Então, a partir de toda uma metodologia que eu vou trazer para vocês com mais detalhe, nós incorporamos, então, essa possibilidade de construção, então, do que a gente chama de refúgios, que hoje em dia está até dentro do nosso projeto transformador, envolvendo vários setores da prefeitura, né, nessa constituição também, não só a Secretaria do Meio Ambiente, mas vários setores. E aí veio o conceito, a criação, né, desse modelo, a adaptação desse modelo, de refúgios climáticos, pensando como estruturas públicas instaladas nas áreas urbanas mais vulneráveis a calor, onde é que a gente tem um excesso de população, tem um trânsito de pessoas intenso, e com princípios, né, a serem trabalhados dentro desses equipamentos, que seriam acesso à água, esse acesso universal, a sombra, né, associar a questão da arborização urbana, o sombreamento para redução dessa temperatura,
e o ponto também de descanso, né? Então a pessoa ela vai ter ali também um local que às vezes dentro da cidade você tem uma arquitetura que às vezes é inóspita para as pessoas sentarem, tem locais, né, dependendo da cidade, ou pontos da cidade que não tem praça, esses refúgios terem esses pequenos locais adaptados, né? Pensando tanto a água para o consumo, né, que eu esqueci de citar também, mas também a água para o resfriamento. E aí, dentro desse conceito, os princípios metodológicos para a construção desses refúgios, ou pensar nesses modelos, foi trazer, né, os ODS, 3 principais aí de saúde, redução de desigualdades e também ligados aí a mudanças, cidades e comunidades sustentáveis. Nós trazemos elementos chaves para serem incorporados dentro desses refúgios. Dentro, primeiro, né, a ideia de a gente trabalhar a aspersão e o resfriamento por aspersão, entendendo que essas gotículas de ar em contato com a pele ajudam nessa evaporação, reduzindo essa sensação de calor para as pessoas. O sombreamento com a arborização tem um ponto-chave, até ligando o conceito de SBN, né, nós trabalharmos a arborização como um ponto-chave, então o sombreamento, ele ter a árvore como essa grande referência, porque a gente pode trazer também apoio à biodiversidade, a ampliação também de corredores verdes em Belo Horizonte como um todo. Outro princípio, né, que é a despavimentação e o desconcreto, nós temos um projeto específico nessa linha, mas os refúgios, ele traz esse elemento, então não é só colocar às vezes um bebedouro ou um banco, mas também criar área permeável no entorno desses locais, associado também à questão da hidratação universal. É um ponto fundamental que a gente tem trabalhado, eu acho que é uma das maiores entregas que a gente tem dentro dos refúgios, que são as pessoas, principalmente de baixa renda, poder ter acesso a essa água de qualidade nesse espaço, e água em diversos níveis, que até animais também, né, podem também se beneficiar com esse acesso. O aproveitamento da água, né, para o resfriamento também. E acho que um ponto muito importante, né, que de todos os projetos que a gente tem trabalhado e construindo, trabalhar o desenho universal para esse mobiliário, tendo em vista aí pessoas com diversas faixas etárias, com restrições, né, qualquer problema, a gente trabalhar também que esses equipamentos não sejam refratários a essas pessoas. Outro ponto, acho que muito corroborando a fala da professora Denise, ter esses pontos de descanso de espaços em espaços, né? Então a gente ter aí essas áreas onde é que as pessoas podem fazer esse descanso. Hoje em dia, dos 2 refúgios já instalados, são regiões de grande fluxo de pessoas, de comércio popular, com população de rua no seu entorno também, então é importante também ter esses espaços. E, por fim, também a questão da manutenção adequada, de não construir equipamentos que sejam totalmente fora da realidade do município, das gerências de manutenção, do corpo de limpeza também, né, dos serviços de limpeza da cidade, então tem equipamentos que estejam ali ligados e fáceis também de manutenção. E aí como nasce, então, quando a gente pensa em construir ou pensar no refúgio climático? Primeiro é feito todo um diagnóstico do território, pensando aí primeiro em áreas mais vulneráveis, locais onde tem um maior trânsito de pessoas, pensando, aí o segundo ponto, fazendo a seleção da área, né, pensando nessas ilhas de calor, esse fluxo, o risco que as pessoas estão expostas. Depois o projeto técnico é construído com esses princípios integrados, aquele que já fui colocado para vocês. Depois tem um processo de instalação desses equipamentos, a comunicação, então todos os equipamentos têm uma identidade visual, que vocês vão ver um pouco à frente, e ao mesmo tempo também um processo de comunicação e trazer para as pessoas entenderem que aquele equipamento ele é instalado para tentar e problematizar a questão das mudanças climáticas. E hoje em dia também está, né, sendo constituída em um GT intersetorial para pensar no funcionamento e manutenção dessas áreas como que um grande desafio que nós temos. Hoje em dia, com resultados, nós temos 2 refúgios instalados, mais dois para serem instalados nos próximos meses, mais de 200 pontos no território para a implementação. E hoje em dia a gente já tem recurso, né, na nossa lei orçamentária, e estamos captando recursos também para financiamentos internacionais. E é importante entender que hoje em dia, por exemplo, no nosso plano de metas, né, e no PPAG, do plano plurianual, nós temos uma previsão já de construção de 100 refúgios em Belo Horizonte até o fim dessa administração.
Então, nós trabalhamos aí com o eixo, né, desde 2023, com essa concepção, a implantação do primeiro refúgio, que vocês colocaram vendo aí em 2024, na Rua Carijós, o segundo na Avenida Olegário Maciel, e agora a expansão nesse ano, né, a partir do ano passado e esse ano, a implementação em vilas e favelas. E a ideia é muito estratégica de pegar estruturas que já existem, locais que já estão dispostos e fazer adaptação para aqueles princípios que nós pensamos. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, da instalação desse refúgio. Ele teve algumas mudanças de projeto ao longo da concepção inicial, até no processo de implantação dele, mas ele trouxe os elementos que a gente tinha inicial. Se vocês verem aí ao meio uma coluna preta com um detalhe prateado ao meio, né? Ele ali a coluna de nebulização e ao mesmo tempo também de acesso à água que as pessoas podem ter para esse refrescamento. Esse aqui já é o segundo refúgio instalado. Ali ao lado vocês veem a placa, né, de comunicação e esse ponto de descanso com a nebulização que a pessoa ele aperta, né, e essa nebulização ela dura algo em torno aí de 20 segundos. E se vocês verem também a coluna, ela tem várias alturas aqui também de canos para acesso à água. Uma preocupação que a gente teve intensa na implementação desses refúgios foi que o material que seja resistente, que reduza um pouco esse processo de vandalismo, que é um problema recorrente que a gente tem nessas áreas, mas foi tentando e adaptando projetos e entendendo também que esses são pilotos, né, os primeiros nossos instalados, para entender mesmo essa dinâmica, né? Até para a gente ganhar a escala, a gente precisava entender o que esses modelos traziam, o que a gente precisava melhorar. Um aspecto importante, como eu reforcei para vocês, cada um desses refúgios ele tem uma identidade, primeiro, né, visual, padronizada, tem uma informação ali do por que aquele equipamento está colocado, mostrando né, esses elementos de água, de acesso e descanso para as pessoas. O poste de aço com uma altura acessível, né, que possa ser lido. Então, a gente mostra isso, essa preocupação com essa comunicação para entender que a pessoa está passando por um momento de emergência climática. E aí, agora, o desafio que a gente tem trazido agora para pensar nessas vilas e favelas, né, que é pensar agora, trazer para esses locais também onde está a maior população vulnerável, onde é que as pessoas têm a residências também com baixa adaptabilidade para esses eventos extremos. Então, agora nós estamos mapeando 10 pontos, né, de vilas e favelas para construção de projetos, né, numa estratégia de adaptar regiões que já existem, áreas que já são de uso de toda a comunidade. E aí, pensando, né, em reflexões e perspectivas desse projeto, primeiro, né, que deu certo foi a construção dessa metodologia robusta, de entender aquilo que a gente quer entregar de equipamento para a municipalidade, essa articulação institucional que é impossível ser feita com uma secretaria somente. Então tem todos as administrações regionais, locais de vilas e favelas, a limpeza urbana envolvida nesse processo, essa expansão agora para outras áreas além do hipercentro e essa governança climática estendida, né? Então, e entendendo que o projeto piloto deu certo, mas agora nós temos desafios também para frente, né? Primeiro é pensar nesse alto nível de depredação que a gente tem dos equipamentos. Então é importante a importância de revisão desses projetos, de adaptação a partir da realidade que o município depende, uma manutenção contínua desses espaços, né, para não faltar aquilo que a gente está entregando de serviço ecossistêmico ali, e também a necessidade também da gente entender ou ter esses mapeamentos de ilhas de calor urbano, né, para completar essas lacunas técnicas. Por isso a importância até da pesquisa que a gente viu agora da professora Denise e da Luísa, para a gente ajudar também nessa definição de locais mais estratégicos. E como já disse para você, a perspectiva, além, né, desse levantamento de pontos, da instalação desses 100 refúgios que estão dentro do nosso contrato de metas, atingir a questão das vilas e favelas e integrar essa política pública, né, pensando muito na justiça climática e socioambiental de BH. Então, a política que está instalada tem seus desafios, mas a gente entende como um potencial, somado àquilo até que a professora Denise trouxe, né, desses oásis urbanos que já existem, a gente ter essas intervenções pontuais também para assegurar a população esse acesso. Então, agradeço a vocês, né, a todos e todas, e estamos à disposição aí para qualquer dúvida.
Obrigada, Dani. Obrigada de novo para você e para toda a equipe de BH. A Luciana teve que sair aqui para a agenda do Junho Verde, mas a gente segue aqui para as perguntas, esclarecimentos. Então, semana passada a gente teve uma reunião com eles já, quase 2 horas e meia, né, Dani? Porque foi uma troca ali intensa da gente entender também, principalmente os desafios que seriam tentar não, desde da conceitualização, entender o que que é o refúgio climático, até os desafios de implementação que é onde a Prefeitura de BH também está aprimorando isso agora, também está fazendo os planejamentos para a instalação, então foi muito interessante essa troca, eu espero que que foi só uma primeira vez, a gente vai dar continuidade também. Eu vou abrir para as pessoas questionarem aqui, também a Vânia já levantou a mão dela, e aí depois eu vi que tem bastante gente da Secretaria do Verde, inclusive a Fabi também aqui, que é da Seclima, ela é representante da Seclima no grupo de calor extremo. Então, se vocês puderem fazer uma breve fala sobre o contexto da criação do GT, até a Denise mencionou o Sampa Adapta, mencionou esses trabalhos com a Secretaria do Verde, então só para o comitê também ter a ciência da existência desse GT e a justificativa dele e também o planejamento do que será abordado dentro dessas discussões. Vânia? Espera um pouquinho só. Você quer que comece falando do GT ou vamos primeiro para as perguntas? Vamos primeiro para as perguntas? Tá bom. Brevemente. E aí depois a gente passa para vocês, Laura, pode ser? Que aí a gente passa para a Vânia e para a Denise, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, e depois a gente passa para vocês. Que aí a gente fecha, né, esse ciclo todo. Vânia? Eu não sei se está funcionando o seu áudio, se você está tentando falar, porque aqui a gente não está te escutando. Eu vou passando para Denise, pode ser? E aí qualquer coisa você indica no chat se não está funcionando seu microfone, Vânia. Quer falar, Denise? Acho que o seu também não está funcionando. Será que é para mim? Não, é aqui. Ah, tá. Voltou, Tá bom. né? Obrigada, Voltou. Ludmila. Obrigada, Dani, pela apresentação. Muito bom ver a vanguarda aí da Prefeitura de BH nesse esforço para os refúgios. E aí, como academia é inevitável, vocês estão com alguma cooperação com a academia? Porque isso vem dando tanto trabalho bom aqui para o nosso caso. Hoje, às 14 horas, eu tenho uma banca com a Escola de Arquitetura aí da UFMG para tratar de microclima em favela. Acabei de ler o trabalho. Então, assim, tem uma equipe muito boa aí na Escola de Arquitetura, e é só uma curiosidade minha, porque já que vocês têm esse plano de expansão para 100 refúgios dentro da gestão, né, chama os arquitetos para trabalhar. De repente... Mas era isso. Obrigada. Obrigado, professor Denise. Não sei se eu já respondo uma vez ou... Alô? Pode sim. Eu estou tentando... Estão me ouvindo? Agora? Ai, agora Estamos. foi. Eu estava tentando escrever. Desculpa, gente. Na verdade, eu vou tentar ser breve, uma pergunta / provocação aqui. Eu sou da Secretaria de Habitação, para quem não me conhece, tá, gente? Colega aí da Vanessa. O que eu queria entender aí de vocês, da prefeitura, tudo mais, é como está sendo a aceitação tanto da população quanto a visão da própria prefeitura com esse imobiliário já mais fixo. E por que minha colocação? Porque a gente tem visto uma remoção relativamente grande de imobiliários urbanos que seriam e serviriam enquanto descanso, justamente porque existe uma gentrificação e a ideia de que esses espaços não são para moradores de rua. E, obviamente, os que mais sofrem com isso são os moradores de rua, as pessoas mais vulnerabilizadas que a gente tem. Então, isso eu acho que é um problema muito grande que a gente enfrenta aqui em São Paulo, não só enquanto visão de política pública, mas também os dias que vivemos hoje, né? Então, eu já vi vários mobiliários físicos aqui que poderiam servir e que serviam
como refúgio e que poderiam vir abrigar também esses totens, esses postes aí, que eles têm sido removidos justamente porque atraem pessoas para dormir. Então, eu queria entender de vocês como que está sendo isso internamente, se isso já foi debatido, se isso é uma das coisas que vocês têm enquanto desafio ou não, só isso. Obrigado, Vânia. Tem mais alguém, gente, para perguntar? Já faço a resposta e depois a gente continua. Acho que antes até de entrar na pergunta da professora Denise, acho que é só agradecer também nominalmente todos da nossa equipe que estão aqui, a Ana Paula, que é engenheira civil, a Suzana, que é engenheira civil também da nossa equipe, tem acompanhado diretamente aí a instalação dos refúgios, a Ana Carolina, o Caio, a gente teve a Alice, que era estagiária nossa. Então, assim, você vê que é um trabalho que depende de várias mãos, e construir a política climática a gente tem que estar envolvido aí vários técnicos, né, nessa construção, e até desafio da manutenção. A Suzana aí fica no dia a dia dos refúgios, e quase que uma fiscal ali de cada um dos nossos refúgios, entendendo todos os problemas que nós temos. Professora Denise, nós temos um contato direto com a academia. Nós temos na Escola de Arquitetura a professora Eleonora, que é uma componente do comitê, Eleonora Assis, é uma componente do comitê quase desde a sua criação, então tem acompanhado todas as ações. Então, vários daqueles projetos, das ações que a gente desenvolve em conjunto com ela, ela tem um grupo de pesquisa, até tem um dos nossos técnicos aqui, o Júlio Demar, que é arquiteto, é Grecia, tem um grupo Compasso, né? Então, que ótimo, a banca é com ela hoje, perfeito. Então, eu vou até procurá-la depois para conhecer mais esse trabalho, né? Até mesmo para nos ajudar aí nessa seleção de áreas. Temos também o Observatório de Saúde Urbana, com a Escola de Medicina, que tem um trabalho também de mapeamento de impactos na saúde. Até hoje em dia nós temos a coordenação de mudanças climáticas dentro da Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura, e essa coordenação ela está integrada com esse grupo de pesquisa. Está sendo desenvolvido um protocolo de calor a partir de dados de mortalidade em picos de ondas, né, de calor, entendendo esse comportamento para a gente pensar em ações da prefeitura como um todo. E agora, recentemente, o Cefet procurou a gente e vai desenvolver um projeto de pesquisa de percepção desses refúgios. Como é que a população tem entendido, como é que têm sido as entregas, até que quando ele está avançando. Isso vai ser fundamental para a gente até pensar nesse avanço. Mas aí, lógico que aí tem contatos também com o pessoal do setor de biodiversidade, das ciências biológicas. Então, nós estamos em trabalho com eles, mas com certeza a gente precisa aprofundar mais, até mesmo para trazer essa efetividade e aquilo que você trouxe, que eu achei fundamental, professor Denise, essa rede de refúgios, que a gente tem entendido o refúgio como um conceito polissêmico, que não é só aquele ponto que a gente instala, ou não é só um grande parque, mas são todos esses conjuntos, acho que a infraestrutura que existe na cidade. Então, a gente tem que criar essa rede, e esses refúgios pontuais, ele pode ser um pouco nesse aspecto. Isso, professor Simone faz parte do Comitê de Mudanças Climáticas e tem um trabalho muito importante ligado às áreas verdes também. Então, ela é outra referência que nós temos aqui, professor Daniel, professora Thaís, Valesca. Então, assim, tem um grupo que nos apoia mais diretamente. E aí, Vânia, você trouxe um ponto-chave de discussão para a gente pensar nessa política dos refúgios climáticos, né? Para Belo Horizonte, como a gente tem conversado, é um caminho sem volta a instalação desses refúgios. Nós tivemos agora um apoio do C40 com a construção de projetos de refúgio com outros modelos, até refúgios móveis, para as centralidades de Belo Horizonte, onde é que a gente tem, né, locais com maior concentração de pessoas, e tem um programa chamado Perto de Casa, que tem trabalhado no desenvolvimento das centralidades, e aí, então, você vê que então, já é um projeto consolidado dentro da prefeitura, mas ele tem seus desafios. A visão da população, até onde a gente tem mapeado, nós temos uma posição positiva, né, dessa entrega, desse material que está ali, principalmente para as pessoas terem água, um local de descanso. Já vemos
opiniões distintas, às vezes, com comerciantes que estão próximos, alguns concordam, outros acham que é um problema, sobretudo quando fala em populações de situação de rua. Então, há uma divergência. Teve um local que a gente teve até uma resistência para a construção de um dos equipamentos, por causa de uma oposição muito drástica, então a gente teve que pensar em realocar um dos equipamentos. E dentro da prefeitura, o que nós temos de problema, às vezes, é o desafio de ser mais um equipamento de manutenção, né? Que nós temos recursos escassos, acho que não é diferente de qualquer prefeitura do Brasil, nós temos que administrar um orçamento, às vezes, cada vez mais restrito, equilibrar, né, esses pratos e dinheiro aí para a gestão pública. Então, existe um desafio desse, de entrar no dia a dia da manutenção, de ser um equipamento, às vezes, desse uso com a população de rua. Então, essa resistência a gente tem, mas a gente lida com ela o tempo todo, a gente nunca traz para debaixo do pano, até das fotos que vocês viram ali, mostrando que é uma população com uso muito comum, né? Então, é o desafio de nós. Por isso que a gente pensa que daqui para frente, até quando a gente fala na reconstrução dos projetos, ou da readaptação para esses projetos de grande escala, a gente trazer muito para a realidade da manutenção, do que pode ser feito, desses bebedouros, de intervenções mais simples. Existe uma resistência também, que até comentar com vocês, ao custo, né? Muitas vezes, os refúgios têm algum custo aí de R$150 mil, com a instalação da coluna, com toda a obra de infraestrutura que é feita para a implantação. Muita gente, é um custo muito alto, criou-se alguns setores colocando isso como um custo astronômico, mas se a gente for comparar com obra pública, às vezes uma reforma de praça pequena que tem uma alteração de banco custa 2, 3 milhões, então é um valor irrisório quando a gente compara com outros equipamentos implementados dentro da cidade e mostrando, né, quebrando um pouco desse argumento. Então, o que a gente tem colocado como desafiante, assim, é ter esses espaços, por isso que é difícil essa construção, mas é o convencimento que a gente tem feito e essa conversa com todos os setores da prefeitura que tem, né, achado um caminho e mostrado como é que a gente vai adaptar também para ampliar essa escala de instalação dos refúgios. Obrigada, Dani. De novo. Tem mais alguém que quer fazer pergunta diretamente para o pessoal para a equipe da Prefeitura de BH? Ou podemos passar para a nossa parte? Pode falar, Laura. Uma pergunta, pode ser? Claro. Dani, só para apresentar também, vou falar antes da Laura falar, a Laura foi quem coordenou a criação do nosso plano de ação climática, então não posso de dar os créditos, mas ela foi ela quem coordenou, então, o plano Clima, e hoje ela está também na coordenação de mudanças climáticas, lá da Secretaria do Verde. Obrigada pela gentileza, Ludmila. O que eu ia te perguntar, Dani, é para você falar se houve algum eventual conflito, eu imagino que tenha havido, entre essa abordagem pela via de mobiliário urbano ou reconfigurações do espaço totalmente transformado no interior da cidade e o pessoal mais de meio ambiente mesmo, do funcionamento ecossistêmico, dos sistemas ambientais da cidade. Laura, primeiro dar os parabéns aí, né, pela trajetória, a construção do plano, né, que é sempre uma referência e é sempre bom contar com servidores, né, que tem essa história, que acompanha e está à frente aí da implementação dessas políticas. Acho que, não sei se eu vou poder responder com completude, mas a ideia que a gente tem dos refúgios não é entrar em competição com elementos que já existem. A gente vai pensar assim, em grandes parques, áreas que estão distribuídos dentro da cidade. Nós temos aqui um desafio que a gente teve foi trabalhar com a Secretaria de Regulação Urbana, pensando que é o mobiliário sendo implementado, até um processo de convencimento dessa comissão que existe ali para essa discussão, da importância, da relevância, se isso não vai trazer algum problema. Então, é um primeiro trabalho que foi colocado.
por ser construído dentro da Secretaria do Meio Ambiente, né? Então a gente teve toda uma interlocução interna, envolvendo também a Fundação de Parques, que administra os parques, assim, para esse entendimento. Então, a princípio, a gente não vê esse conflito e vê como um elemento a mais a ser implementado dentro da nossa malha. E como ele tem elementos que são primordiais, isso é um ponto que, por exemplo, quando a Ana Paula, que está da nossa equipe, todos os técnicos que sempre defendem muito é a arborização. Então a gente não tem um refúgio, a ideia do nosso modelo como princípio, lógico que pode ter outras secretarias implementando de outra maneira, mas o princípio que a gente traz é ter a arborização como um tema-chave para a gente trazer esse elemento de solução ambiental e também a criação de área permeável, porque vocês viram lá na foto que eu mostrei, vocês poderia ser só um piso normal, mas a gente faz, né, esse esforço de aumentar a área permeável, mais que às vezes pode degradar a grama ali naquele espaço, mas trazer esse elemento também de múltiplos serviços ecossistêmicos que o refúgio pode ter. Então, ele pode variar, nós temos outros modelos que a gente não apresentou aqui, mais complexos, maiores, então é isso que a gente tem que adaptar, né? E uma coisa legal que tem acontecido, ele começa a surgir em outros projetos que não estão diretamente ligados à Secretaria do Meio Ambiente. Então, a Secretaria de Mobilidade Urbana desenvolveu um projeto de mobilidade limpa, no entorno de um mercado novo, que já traz lá um elemento de refúgio climático, já com esses princípios. Então, por isso que é interessante esse projeto que já sai das nossas mãos diretamente e começa a ser incorporado também em outros setores e trazendo todos esses elementos que a gente tenta passar como princípio dentro da construção dos projetos. Bom, acho que, Laura, se você quiser, então, já trazer essa fala sobre o GT do calor extremo, a ideia um pouco dessa reunião de hoje também surgiu não só para uma reunião que teve aqui com a Luísa, com a Denise, com o nosso secretário, mas, né, até a Bruna, que a Denise mencionou, ela já veio no comitê ano passado fazer a apresentação dela, e que foi muito bom, mas a gente quis retomar isso também por conta dessa apresentação e desse artigo que a Denise comentou por último. Então, surgiu desse contexto, mas além disso, a gente já estava ali em conversa em relação a esse grupo de trabalho de calor extremo, então eu acho que caiu muito bem para poder ter essa troca prática com Belo Horizonte, mas acho que também seria interessante se vocês pudessem compartilhar o que é a ideia do GT e o que já vem acontecendo, essas parcerias, essa iniciativa. Então, eu acho que eu vou passar para a Laura, que eu acho que é ela que vai falar, mas também, se tiverem outros representantes aqui, fiquem à vontade. É isso que eu ia dizer. A Bruna e também a Lígia são colegas e elas são as coordenadoras do trabalho do Sampa Adapta. Eu vejo que a Lígia não está aqui nesse momento, mas Bruna está. Bruna, você quer falar? Ou falo eu? Laura, pode seguir daí, qualquer coisa eu complemento. Tá bom. Bom, então o que acontece? A Denise já falou do Sampa Adapta e dentro desse projeto a gente tem recurso para contratar uma consultoria em saúde para ajudar na identificação das áreas, das regiões mais problemáticas, as regiões que o impacto do calor extremo mais faz morbidade e mortalidade. E com isso, tivemos uma aproximação com a Secretaria de Saúde, né? E essas discussões, preparando o andamento do projeto pelo viés da saúde, nos levaram às diversas questões, né? Porque você começa a enfrentar e vão se abrindo um sem fim de questões e frentes de trabalho que acabaram por recomendar a criação de um grupo de trabalho intersecretarial composto pela Secretaria do Verde, pela Seclima e pela Secretaria Municipal de Saúde, que chama GTI Calor Extremo e Saúde, que pode até no futuro vir a ser um núcleo de criação de algum serviço da prefeitura muito mais perene. Por quê? Porque a mudança do clima está aqui,
ela já chegou. E o setor de meio ambiente, principalmente com o setor de saúde, vão ter que andar muito mais próximos do que já andaram historicamente. Então, esse grupo, ele está se propondo a discutir temas, a indicar caminhos, ao mesmo tempo que essa consultoria em processo de contratação for também produzindo as suas recomendações, as suas avaliações, etc. E esse grupo vai ter uma condição muito mais, vamos dizer assim, estratégica, né, para ir guiando o desenvolvimento do trabalho. A grande novidade do projeto Sampa Adapta é a mensuração, é o monitoramento da temperatura dentro da casa das pessoas, dentro de locais de trabalho, dentro dentro de equipamentos públicos, como escolas ou postos de saúde, e qual o desdobramento disso, né? Portanto, esse GTI é uma câmara de reverberação e de indicação de caminhos a serem tomados dentro do projeto Sampa Adapta. Bruna, falei certo? Sim, Laura, obrigada. Justamente esse é o nosso intuito, né? E o principal deles é suprir essa demanda de articulação e integração entre as diversas frentes dentro da prefeitura que tratam das temáticas atreladas à questão da adaptação climática. Então, a gente o criou, né, muito com esse intuito de unir forças para conseguir traçar as melhores estratégias, integrar projetos já em desenvolvimento, tendo como pano de fundo o projeto que a gente está desenvolvendo, que é o Sampa Adapta. É isso, obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Laura. Foi muito bom ver essa intersecção aí que a Denise apresentou e também a Bruna e a Laura agora também. Então, a gente queria agradecer, a gente vai encaminhar para o final, só também reforçar que no mês que vem, que vai ser dia 30 de junho, vai ser essa nossa próxima reunião. Se alguém que está aqui na reunião participando hoje ainda não tiver recebendo os convites, avisa a gente para a gente no chat, para a gente colocar vocês nessa rede que a gente tem, no grupo do comitê, tanto do Teams, né, quanto também do WhatsApp. Essa reunião vai ser presencial, vai ser a apresentação do relatório, também uma apresentação do plano atualizado e também atividades relacionadas. A gente fica à disposição, queria agradecer de novo a Prefeitura de Belo Horizonte, Denise, Luísa, o pessoal também do GT de Calor Extremo. Foi muito bom ver todo mundo conversando um pouco sobre a integração entre os temas e as iniciativas também. A gente ainda ficou com várias discussões em pendência com o pessoal de BH, porque realmente tinha muita coisa para discutir, então a gente fica à disposição para vocês, porque não só para a frente de refúgios climáticos, mas o que vier a ser necessário, então desde o plano de ação climática até a parte de DUPs também, a gente tem o pessoal aqui da Secretaria do Verde para conversar sobre isso, então a gente fica à disposição para vocês, e agradecer a participação de todo mundo, e deixar a gente à disposição aí para todos também. Obrigada, pessoal. Pode falar, Vânia. Bom, acho que ela baixou a mão, mas acho que é isso. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.